Olá, bom dia! O Agroband de hoje está em Rincão del Rei, às margens da BR-471, entre Rio Pardo e Santa Cruz do Sul, numa região produtora de tabaco. Somos o estado que mais produz fumo no Brasil, que é o segundo produtor mundial e o maior exportador. A Expoagro Afubra apresenta alternativas para serem cultivadas nas pequenas propriedades junto com o fumo. E o programa de hoje é isso, é apresentar algumas delas. Antes, vamos acompanhar a cerimônia de abertura. A abertura da 16ª Expoagro Afubra contou com a presença de agricultores, lideranças do meio rural e autoridades, como a do governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori. Solidificação de um trabalho que é coletivo e que, portanto, todo mundo se agrega, todo mundo se ajuda, e a Fubra tem dado uma demonstração através da Expoagro, nesse tempo que se constituiu, dando demonstrações de que a agricultura familiar tem um papel preponderante na vida das comunidades, porque se mantém produzindo, realizando e fazendo a diversificação das culturas. Aqui são cerca de 150 expositores que vêm de 80 municípios. Exemplos como o seu Romeu e a dona Rose, que vieram de Vera Cruz. E olha só, trouxeram aqui uma receita que tem 100 anos. Que história é essa, seu Romeu? É que isso é uma história que nós resgatamos da nossa família, né? Então, nós começamos a trabalhar por em cima da receita, coisas antigas, né? Para valorizar mais o produto natural, né? Não tem açúcar branco, tem o caldo de cana, né? De que é essa chimia? Ela é feita com melancia e laranja. Além da chimia, tem melados, rapadura e açúcar mascavo, produtos que variam de 4 a 30 reais. O casal participa da feira há mais de 10 anos. Se tem quem venha a tempo, tem também quem participe pela primeira vez. Moisés produz salames, linguiças e torresmo em Poço das Antas, no Vale do Taquari. Para ele, estar aqui é como estar na vitrine. Crescer todo mundo quer, né? Divulgando. O agricultor aposta no modo caseiro de produção para alavancar as vendas. Até já da engorda do suíno, até o abate que a gente faz também, tudo caseiro, assim, né? Bem colonial mesmo. Pelo jeito, o produto agradou. Excelente, não é tão forte. Bom mesmo. Docinho caseiro? Caseiro, cheirinho da fumaça. Vai levar? Com certeza. Entre as alternativas para as pequenas propriedades apresentadas na Expoagro está a cana-de-açúcar. São 9 variedades que foram pesquisadas para o Rio Grande do Sul. Tem, inclusive, uma curiosidade especial, um sistema de fazer a muda da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar que vocês têm aqui, ela pode ser utilizada para qual finalidade? Tem uma para cada tipo de produção, para etanol, para cachaça, para o açúcar, ou elas servem para todas essas finalidades? A princípio foi um projeto para a produção de etanol, mas ela poderia ser utilizada para outros propósitos, sim. A gente não chegou a testar especificamente cada uma delas para um propósito, porque a gente sabe que elas são muito produtivas, né, e adaptadas ao estado, e elas têm também uma boa produção de açúcar, se respeitar o ciclo delas, porque algumas são precoces, vão atingir esse açúcar antes, né, esse grau Brix antes, e outras vão ter que se esperar um pouquinho até elas maturarem para atingir o açúcar, enfim, o grau Brix suficiente. Quanto tempo leva para atingir esse grau? Então, as precoces podem ser colhidas a partir de maio e tu pode ter materiais tardios que vão até o final, até novembro praticamente. Então, o produtor, se tiver mais de uma dessas variedades, ele vai poder ter a cana madura durante mais de um período do ano, né? Para poder ir utilizando. Nessa ideia de ter as precoces e as tardias. Vamos mostrar aqui, vem um pouquinho comigo, como é que é esse sistema que vocês apresentam para as mudas. Tem uma forma em que o produtor vai ter uma eficiência maior? Bom, assim, a gente está divulgando a produção dessas mudas por mini toletes, né? Que são, na verdade, o toletezinho com uma gema, né? E então, com esse sistema aqui, ele consegue, na verdade, economizar o material de cana dele que vai para o campo. Ele não precisa usar tanto material de cana, quer dizer que vai sobrar material para ele utilizar para o fim que ele precisa, enfim, se for para açúcar ou para dar para alimentação ou o que quer que seja. Porque um colmo de cana tem de 8 até 10 gemas. A gente coloca ele sempre com essa gema virada para cima, né? Então, ela vai ficar aqui dentro assim,
né? Coloca mais ou menos nessa altura, não precisa aprofundar muito, com aproximadamente um dedo, um pouquinho mais de substrato por cima. E aí deixa num ambiente bem úmido. Aqui a gente está usando uma bandeja com água, né? Então aí daqui a pouco a raiz vai emitir raiz, vai começar a brotar. E aí a própria raiz já vai ir buscando a água, né? Então aqui já tem uma enraizada. Em quanto tempo faz o transplante para o solo? Essa nossa tá ficando pronta em 60 dias aproximadamente. Só que ela está em ambiente controlado, né? Então 20, 22 graus numa estufa. Aí ela fica pronta nesse período. Se tu tiver ela fora, talvez ela demore um pouquinho mais, né? E quanto tempo daí leva para fazer a produção, para ficar adulto o pé da cana? Geralmente com um ano, daí tu já consegue colher ela. Bom, então essa é uma das alternativas para a pequena propriedade, a cana-de-açúcar. Mas a gente vai conhecer outros lançamentos da Expo Agro Afubra agora na reportagem. Seu Irineu e Dona Carmen vieram de Encantado, no Vale do Taquari, onde produzem soja. Queriam espiar as novidades em tecnologia para o setor. Veio para isso, para ver como estão as variedades e tudo essas coisas. A pesquisa é tudo, né? A gente vai conhecer muitas coisas que a gente lá não tem, né? E a gente aprende muita coisa. Simone, que também é agricultora, veio para a Expo Agro Afubra para ver os avanços no setor de hortaliças. Muitas coisas que a gente não conhece, que as tecnologias sempre vão surgindo, né? E a gente vai aprendendo vindo para cá. É em feiras como essas que os institutos de pesquisas aproveitam para fazer os seus lançamentos. A intenção, na maioria das vezes, é apresentar alternativas para que as lavouras possam produzir mais e com qualidade. Esta batata doce, de longe, até parece comum, mas não é. Foram 10 anos de estudo da Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária e a Embrapa para se chegar a este exemplar batizado de BRS Fepagro Viola, resultado de um melhoramento genético que, entre outras vantagens, aumentou a produtividade dela. São de 60 a 80 toneladas por hectare, quase 3 vezes mais que o rendimento de uma lavoura comum de batata doce. E tem outros benefícios. O seu Zeferino, que é o engenheiro agrônomo responsável pelo melhoramento deste cultivar, seu Zeferino, ela é pesada, né? É uma batata que foi melhorada, né, no trabalho de melhoramento, né, olhando o potencial que ela tem em produção de amidos, né. E o amido é um componente energético importante. Nesse amido, então, em termos de bioenergia, ele tem uma alta capacidade de produção de álcools, né, também para combustível. Pode ser um álcool totalmente, né, combustível. 1 tonelada de batata melhorada pode produzir até 160 litros de etanol, enquanto 1 tonelada de cana-de-açúcar, por exemplo, produz 80 litros. Os humanos também podem consumir essa batata aqui. Pode consumir. E aí tu podendo cortar, fazer o chipzinho de batata, tipo batata frita, né? Batata doce frita, né? Ela não é tão doce, ela é mais sequinha, absorve muito baixo teor de gordura e ela fica macia para comer, né? A batata foi um dos lançamentos da feira deste ano, assim como a amoreira preta, desenvolvida também pela Embrapa. Aqui foram 12 anos de pesquisa para se chegar a este cultivar com frutas maiores e mais resistentes. É mais uma alternativa para os agricultores, né, de geração de renda, de geração de emprego. Pode ser produzida num sistema agroecológico de produção, né? A planta também é menos suscetível a doenças e ao ataque de pragas. As mudas devem chegar em outubro aos produtores interessados. E ela tem propriedades funcionais e nutracêuticas muito interessantes, né? Propriedades anti-inflamatórias, por exemplo, né? Então você está consumindo um alimento que vai te dar um retorno em alimentação e em saúde, né? Um outro destaque da Expo Agro foi esta lavoura de arroz irrigado para a culinária japonesa, que tem como principal característica os grãos com baixo teor de glicose. O produtor vai poder comercializar esta variedade por até R$ 6,00 o quilo. Bom, depois de conhecer esses lançamentos aí que a gente viu de novas variedades, vamos conhecer uma sobremesa bem tradicional aqui do Rio Grande do Sul, mas numa nova versão, que é o arroz doce. Cleo, o que tem de diferente nessa receita de vocês? A proposta dessa preparação é justamente utilizar frutas de época, frutas em que as pessoas têm nas suas comunidades e que elas possam então substituir o leite tradicionalmente que nós conhecemos, o arroz doce feito com leite,
utilizando então sucos de frutas. E também fica a sugestão para as pessoas que têm intolerância à lactose. A sugestão é que nós colocamos a fruta e aí eu estimulo que seja as frutas da época, porque vai ser um custo menor, uma qualidade maior. Tá, e quais são as que estão aqui então? Nessa sugestão de hoje nós estamos utilizando suco de laranja com manga. E também vocês recuperam um pouquinho de uma tradição dos alemães, que essa é uma região de colonização deles. Os alemães, quando vieram para o Brasil, trouxeram nas suas bagagens não só a sua cultura, né, as suas memórias e também os seus hábitos alimentares. E ali vem então a tradição, que é a sopa de arroz, que é um prato tipicamente alemão. E eu trago aqui essa sugestão, nessa região colonizada pelos alemães, a nossa versão de arroz doce com sabor de frutas. Vou provar aqui, enquanto a gente vai para o intervalo, eu vou ficar degustando aqui a versão do arroz doce com suco de frutas. Diferente e saboroso.